Acho que ficou um pouco pesado para mim agora, depois dessa. Nossa palavra é um pouco assustadora, dependendo do jeito como a gente olha, com que olhar, que a gente vai olhar principalmente para essa imagem. Mas nós vamos entender direitinho o que significa isso. Números, é o livro de Números, né? A serpente de bronze. Partiram do Monte Or, na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por quê? Diziam eles, nos tiraste do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enfastiados deste miserável alimento. Então, o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhes: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. Todo aquele que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Né, que confunde um pouquinho quando a gente fala em serpente, um símbolo que veio. Nós fomos crescendo na vida religiosa, tendo a serpente como um animal do mal. E Deus vem trazer justamente esse símbolo aí para nos dar um monte de lição, mas algumas lições assim que estão aqui dentro desse livro aqui, que é tão antigo, mas que a gente pode trazer para a nossa vida no dia de hoje e nos servir e usufruir disso aí como exemplo de vida. Como quando o Gilberto falou, em tudo dai graças. Mas em tudo dai graças até quando a gente está passando por uma situação difícil? Sim, porque pode ficar pior. Sim, porque depende do ponto de vista que a gente olha para essa situação difícil. Às vezes a gente pensa que a nossa situação está difícil, mas a do outro está um pouquinho pior. Então, nesse sentido, em tudo dai graças. Essa passagem, ela vem trazer a história desse povo que os hebreus, né, começaram a passar por uma situação de seca, de fome e precisavam fazer alguma coisa para garantir o alimento. Então, reuniram-se 70 pessoas e foram buscar esse alimento, que era a compra do trigo no Egito. O Egito prometia fartura, abundância, tinha as águas do rio Nilo, tinha os celeiros cheios e tinha José, que estava lá também. E foram despreocupados, porque Deus, não Jesus, nós estamos falando em Deus ainda, tá? Deus disse para eles assim, ó, em Gênesis: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Aqui nós temos alguma coisa que está dita, mas não está escrita.
Porque quando as pessoas ouviram, nós seremos uma grande nação, porque o Todo-Poderoso está conosco, felizes vamos para o Egito. Mas no meio do caminho, aquilo que não está escrito e não está declarado, Deus não disse assim, vai ser tudo um mar de rosas, vai ser tudo maravilha, vai ser tudo a vida dos sonhos de qualquer um. E a coisa não aconteceu assim. O faraó resolveu escravizar esse povo. Resolveu botar eles para trabalhar. Vocês querem comer, vão ter que trabalhar. E sabe quanto tempo levou isso? 430 anos. Então, quantas gerações passaram por essa situação? Então, eles começaram em oração pedir que Deus ajudasse, que Deus tomasse uma providência, fizesse alguma coisa e ajudasse eles a sair daquela situação ali de escravizados no Egito. E assim foi. Então Deus mandou Moisés para eles como um guia, como alguém com sabedoria, para conduzir esse povo, que já não eram mais 70, mas eram mais de 2.000 pessoas, porque 400 anos a população cresceu, e foram saindo do Egito, passando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. A palavra Terra Prometida, ela vem num tom de romantizada. A gente vai chegar na terra que Deus nos prometeu, quando Ele disse que nos fará uma grande nação. Mas essa caminhada não foi tão bacana assim. Era deserto. Apesar deles terem os animais, apesar de Deus prover do maná, apesar de Deus prover da água, houve uma insatisfação geral desse povo. O maná era algo que caía do céu como sereno, poderia ser comido assim, poderia ser transformado em pão, tinha sabor de mel, alimentava. A água, em um determinado momento eles encontraram uma fonte que a água não era própria para beber, porque era amarga. Sob a orientação de Deus, o que Moisés fez? Alguém sabe? Jogou um pedaço de madeira dentro daquela água e ela ficou própria para beber. E eles iam mudando de lugar conforme a caminhada ia acontecendo. E em outro lugar sem água, o que Deus disse para Moisés? Pega uma vara e fere uma pedra, que dali vai sair água. Ou seja, alimento tinha e água tinha, mas ainda assim existia uma insatisfação. E eles começaram a se rebelar contra Moisés. Por que isso? Porque nós precisamos sair lá do Egito, onde pelo menos a gente comia. E aí entra uma tal de uma coisa chamada síndrome de Estocolmo, né? Que a vítima começa a gostar do carrasco. Lá a gente estava melhor, lá a gente tinha o que comer. Transformaram a vida de dureza na qual eles queriam sair em algo que eles queriam voltar, porque foi difícil a travessia. E Deus entendeu assim: este povo está procurando um culpado. 2026, nós sempre procuramos culpados para liberar as nossas raivas, as nossas angústias, as nossas impaciências, e a gente começa a murmurar: alguém fez isso comigo. Eu contribuí para alguém fazer isso comigo? Mas eu quero um culpado, eu quero jogar essa minha ira em cima de alguém que fez alguma coisa comigo. Por exemplo, já que a gente está falando em serpente, a cobra vem e me morde. Que atitude eu devo tomar?
Cobrinha querida, por que você fez isso comigo? Por que você me mordeu? Olha como eu fiquei. É essa a nossa atitude? Mas a gente faz. Por que você agiu assim comigo? Por que falou daquele jeito comigo? Por que isso? Por que aquilo? A gente não faz isso? A gente acaba fazendo inconscientemente. E voltando lá para a história, Deus, insatisfeito, pegou e tá bom. Vocês estão reclamando aí de tudo, eu vou dar uma lição para vocês do que é humildade, murmuração, arrependimento, egoísmo, orgulho e no meio disso tudo, como final, salvação e fé. E tem um monte de outras palavras que a gente pode tirar dessa passagem aí. E Deus então fez com que as serpentes abrasadoras aparecessem e começassem a infernizar mais ainda a vida deles que já achavam que estava ruim. As serpentes abrasadoras, elas tinham uma mordida em que a sensação da pessoa era de que o corpo estava pegando fogo e morria. O pessoal se tocou, gente, nós erramos, nós pecamos, nós murmuramos, nós procuramos um culpado, nós nos arrependemos disso, e voltaram a ficar queridinhos e voltaram a chamar por Deus. Deus nos ajude mais uma vez, através de Moisés, que orou por eles. Só que nesse pedido de oração, onde eles se colocaram em oração para se livrar das serpentes, mais um pecado feito. Se o seu Moacir foi mordido pela cobra e a dona Sônia não foi, ela vai dizer: Deus, tira essa serpente daqui porque eu quero ser salva, eu não quero morrer. E ele que foi mordido? Eu estou rezando só por mim? Eu estou pensando só na minha salvação? Aí o que Deus fez? A salvação é para todos. Desde que cada um vá buscar a sua. No caso, a dona Sônia não pode salvar ao seu Moacir e vice-versa. Mas a condição de permitir que a salvação do outro aconteça também faz parte do nosso dever. E o que Deus fez? Ele não tirou as serpentes de lá. Elas continuaram no acampamento onde eles estavam. E ele disse para Moisés: vai lá e faz uma serpente de bronze, que é aquela imagem que está lá, numa haste, e levanta. E todo aquele que quer ser curado da mordida da serpente abrasadora terá que olhar para ela e pedir a cura, pedir a salvação. Veja que a serpente aqui ainda é o símbolo do mal. A serpente é o símbolo que nos tirou do paraíso, que colocou nas mulheres dores de parto, etc, etc. E Deus disse: pela tua humildade tu vais ter que pedir a tua própria salvação olhando para essa serpente. Aquele que foi mordido, o que não foi mordido, estava livre. Só que o que acontecia? Essa haste ali, ela estava colocada num lugar, que eu vou fazer uma analogia como se fosse a igreja de hoje. Todo aquele mordido pela serpente ia largar o que estivesse fazendo a quilômetros de distância e teria que estar ali, diante da imagem da serpente, pedindo a sua própria cura. E o que isso tem a ver com um símbolo de salvação? Aqui em João,
3,14, diz assim, ó: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Então, a questão de um símbolo do mal ser colocado diante de uma pessoa que precisa ser curada para salvar a vida física, ela foi transfigurada para a questão do Filho de Deus que colocou o seu próprio Filho, Deus colocando o seu próprio Filho numa cruz. E qual é o significado da cruz? Hoje a gente tem a cruz no peito, como um símbolo de proteção até. Para Roma, a cruz significava a morte. Para a igreja, a cruz significa nascimento, porque foi pela passagem de Jesus na cruz que nasceu a igreja. A igreja de Cristo. Para hoje nós termos um povo que acredita em Cristo, ele precisou passar pela humilhação de ser pregado numa cruz e ser levantado. É onde João fala que o Filho do Homem deve ser levantado. Esse é o símbolo da salvação. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que esquecer o objeto de madeira que prendeu Jesus ali onde Jesus ficou preso, e nós temos que colocar o nosso olhar para o crucificado e não trazer a cruz como nosso amuleto de salvação e de sorte. Não é a cruz. É quem está na cruz, é quem saiu dela, quem venceu a batalha da morte e da ressurreição. E quando a Alzira hoje pregava que nós somos filhos desse caminho que Maria fez, é o caminho que a gente precisa fazer na nossa hora de necessidade, de chegar até essa cruz. Não necessariamente de um modo físico, mas de um jeito que a gente possa se conectar com este Jesus através da oração. Ir à cruz é isso. Serpentes nós temos todos os dias na nossa vida, desde a hora que nós levantamos até a hora que a gente vai dormir. A serpente, nesse caso que eu estou falando, não é um animal. A serpente é aquilo que te incomoda, é uma palavra dita torta, é o carro que quebra, é alguma coisa que está faltando em casa, é o desemprego, as dívidas, sei lá. Serpentes existem no nosso dia, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Só que aquele povo lá, eles viraram a história de cabeça para baixo e deu ruim para eles, porque eles começaram a entender que a serpente era aquela que curaria tudo, e começaram a adorar a serpente, fizeram monumento de serpente, acendiam incensos. E lá em Reis 2 tem um cara no